E aí, meu povo, como vocês estão? Bom, eu acabei de escrever um texto, ele saiu agorinha, tá quentinho lá no meu site, moniqueprado.com. Lá eu divido um pouco dos meus textos, seja numa linguagem um pouco mais acadêmica, muitas vezes não acadêmicas, na verdade, linguagens até mais poéticas, de aproximação. E eu estava escrevendo um texto sobre a desalienação do negro. Desalienação do negro. Conversando ali um pouco com algumas obras, né? Pele Negras, Máscaras Brancas, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Ontem, inclusive, tem outras obras, mas eu vou destacar essa, porque ontem aconteceu um processo interessante. Eu fui ao teatro assistir a peça do Fanon, que está em cartaz aqui em São Paulo, na, na Vila Itororó, e eu não consegui assistir a peça inteira. Saí de lá completamente sentindo assim, uma sensação de alienação mesmo, porque a peça era carregada de diálogos e cenas muito fortes e muito violentas, e eu acabei não conseguindo digerir, porque eu, como vocês bem sabem, não estou num momento mental agradável e tentando cada vez mais encontrar ferramentas para sair desse processo desalienante sem me aprofundar em mais violência, em mais trauma. E aí, hoje de manhã, eu tive a possibilidade de ouvir o podcast novo, né? Senta Aqui, é da Morena Mariá com a Karina. E elas estão fazendo um trabalho belíssimo de falar e revelar as emocionalidades enquanto duas mulheres negras em diálogo. E então, falar de desalienação é também começar a encontrar caminhos para sair do paradigma do que é ser negro, já que essa invenção colonialista, que é ser negro, nos colocou frontalmente com uma sensação de despertencimento, que eu venho falando aqui bastante. Já falei do banzo, já falei dessa sensação descolada do território, e agora, pensando num caráter mais mental e emocional, eu acho que esse material da Morena Mariá com a Karina nos ajuda a pensar, porque elas estão pensando na perspectiva dos sonhos. E aqui a gente trabalha um elemento central que é o imaginário. O imaginário apareceu na minha dissertação de mestrado, não vejo a hora de divulgar para vocês. E lá eu vou trabalhar como que as sociedades africanas, sobretudo de matriz banto, né, Congo-Angola, vão se mostrar na sua intersubjetividade, como que são esses mecanismos antes do colonialismo para uma organização social, econômica, emocional, subjetiva, enfim, espiritual, porque essa desordem que a gente experimenta no território da diáspora, do descolamento, da desterritorialização, é também um projeto de aniquilamento da vida. É pra gente se sentir assim, né? É pra gente se sentir com medo, com dor, com ansiedade, com traumas. Assim a gente não sai, não se descola, não se desaliena desse projeto colonialista que se instaurou na sociedade como a que a gente vive hoje de forma diferente. Então, a gente não pode dizer que a gente vive aquele colonialismo que os nossos antepassados viveram, mas a gente pode dizer que existe um processo de continuidade para que a gente não usufrua da nossa subjetividade na sua plenitude. E aí, como advogada, eu revisitei o artigo 5º. Sou uma constitucionalista, me declarava assim até pouco tempo e tenho repensado um pouco sobre isso, porque acredito piamente nos princípios constitucionais, acredito no vínculo estabelecido entre as nações, as tais ditas Nações Unidas, mas cada vez mais de maneira crítica, já que tenho pensado a partir de outros eixos das humanidades, quais são os significantes, né? E aí, no artigo 5º, que é o que marca ali todos os direitos de uma pessoa, seja ela brasileira ou estrangeira, que esteja sobre o guarda-chuva do Estado Brasil, né, enquanto nação, vai dizer lá dos direitos básicos e mínimos que uma pessoa tem que ter.
direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade. Será que isso de fato tem materialidade quando a gente vai pensar na vivência de uma pessoa negra? E o quanto, quais são os pactos que a gente vai reorganizar para então a gente fundamentar no nosso corpo? Eu acredito cada vez mais nisso, né? Existe uma sociedade regente, mas existe o nosso corpo sendo atravessado cotidianamente com uma série de privações. Quando a gente vai falar, por exemplo, da vida, o que significa ter vida num estado que não quer que você viva, como vai dizer o Attila Mbembe, né? Um estado de morte. Porque em diálogo com o Foucault, ele estava dizendo isso pra gente, dizendo assim, olha, eu entendo, Foucault, que você está trazendo esses dispositivos, mas eu também entendo que quando a gente está falando da condição do negro, né, do africano a princípio, e depois do que vai se tornar o negro, a gente está falando de uma condição de vida em que a vida ela é minada em sua própria essência. Então, o Estado ele até permite que você viva, ele não vai, né? Obviamente a gente tem outras condições, até o próprio estado de exceção que acontece no Rio de Janeiro é exemplo disso, mas de modo geral, o Estado ele provoca maneiras de você ter uma vida que ela não vai ser saborosa enquanto pessoa negra. O Estado faz isso, ele promove isso nas políticas de saúde, né, que tem se reconhecido como nutricídio, epistemicídio, quando a gente vai falar do saber, né? Então você cria maneiras de uma pessoa negra não acessar e concluir o ensino, seja ele básico, universitário, né, nível superior. O Estado também vai criando mecanismos, a sociedade pactua esses mecanismos para que pessoas fiquem distante do próprio desejo de vida. Isso é muito perigoso, porque enquanto sujeito negro, você quer se desvincular disso, você quer criar pulsão de vida, de existência, de materialidade, já que tá dito lá na Constituição Federal. Você tem direito a isso, você tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade. E como é que isso não se concretiza na nossa vida? E aí que entra esse estado interno de alienação, porque você começa a buscar vários mecanismos de parecer ser, né? Só que você sempre vai entrar com um paradigma do outro, né? Isso vai estar em Grada Quilomba, em Neuza Santos, e o próprio Franz Fanon que vão dizer sobre o quanto ser negro numa sociedade branca. E aí, o que é uma sociedade branca, considerando o Brasil que tem 56% da sua população negra? A gente está falando do caminho das instituições. Quem ocupa os congressos, né? O Congresso, quem ocupa as cadeiras no judiciário, quem ocupa as cadeiras também a nível de mercado financeiro, né? Quem gesta a nossa vivência para que a gente encontre esse tal caminho do bem-estar social, também previsto na Constituição. São essas pessoas brancas que criaram um pacto, já estudado também, né? Esse pacto narcísico. E o que é esse pacto narcísico? Eu vou criar mecanismos e estratégias para manutenção constante da propriedade, da liberdade, da igualdade só para os meus. E os seus, a gente acaba, enquanto pessoas negras, entrando nessa condição de autorização, que bem vai falar essas alturas que eu mencionei. Né? E mais recentemente, também nesse estado de autorização, a gente tem também a obra da Letícia Nascimento, que vai falar da pessoa trans, né? Que entra ali também nesse universo para discutir essa autorização, inclusive intramovimento negro, né? Quer dizer, nós somos pessoas pretas que também, em certa medida, não conseguiu ainda abarcar toda a diversidade, a multiplicidade do que é ser negro, né? E aí, quando eu vou escrever esse ensaio sobre a desalienação, eu estou olhando para a obra da Beatriz Nascimento, centralmente, e do Abdias com a Lélia Gonzalez, que estão criando, dentro ali do eixo do panafricanismo, um outro caminho. Acredito que a Beatriz, na verdade, ela não estava nem profundamente dialogando com
o panafricanismo como o Abdias fez. Acho que o fundamento da Beatriz é ainda mais profundo porque ela está olhando para a africanidade mesmo. O que é essa subjetividade cunhada num desejo intrínseco de romper com o imaginário do que é ser negro na diáspora. Ela quer criar uma outra imagem, não do escravizado, subalterno, outro. Ela quer criar uma imagem potente do que os quilombos fizeram desde a sua fundação, que é criar um Estado totalmente organizado e africanizado para criar bem-estar social. Ela diz até sobre a paz quilombola, que é um conceito muito legal, que ela aborda no sentido de que os quilombos africanos, eles foram fundados numa estrutura hierárquica, social e econômica totalmente de acordo com os princípios com Angola. Nesse sentido, existe uma ruptura até com a noção de diáspora, porque a diáspora ela é uma consequência dada pela condição de colonizado. E se você, num estado como vai, né, de fuga, eu não gosto de usar essa ideia de fuga para quilombo, eu prefiro a ideia de interrupção imaginária, imagética, estética, econômica, social, né? Toda essa complexidade que vai estar na Beatriz Nascimento e que vai desembocar no Abdias com uma organização panafricanista legítima de um desejo outro de fundamentar essa sociedade num, num pacto africano, né? Esse é um pacto africano. E eu termino esse texto trazendo a Lélia Gonzalez, que vai cunhar o conceito de americanidade, numa sociedade que se volta mais para olhar o que de fato é essa sociedade fundada pelos 56% de brasileiros, né? Obviamente que Lélia Gonzalez estava escrevendo isso em outro momento do censo. Que ela estava falando nos anos 80, então o censo também, o marcador era outro. Mas nos vale pensar que ela estava realmente preocupada em pensar quais foram as estratégias africanas de manutenção de ontologia, de subjetividade, né? O que é essa marcação da identidade que perpassa pela cultura e pelo indivíduo, mas que se converge. E aí, para mim, ela faz uma coisa muito sofisticada, que é falar dessa intersubjetividade. Por isso que a Lélia, além da intelectualidade, ela estava inserida no movimento negro. E começo a compreender que essa desalienação está diretamente relacionada ao campo do imaginário. A Helena Vieira fala muito disso. É uma coisa assim de ruptura completa mesmo, né? Quando você diz assim, tá, eu não sou o seu negro, né? Está lá em Fanon também, eu não sou seu negro. Eu sou uma outra coisa que não essa aí que você está criando, até porque quando a gente olha intranegritude, e aí também um diálogo com a Miss Cesare, né, um poeta martinicano também, que antecede Fanon, e que vai nos dar direção para essa negritude cunhada numa experiência intranegritude, de complexidade, em que as diásporas também têm as suas peculiaridades e as suas diferenças. Num país continental como o Brasil, como dizer o negro, né? Como dizer o negro? Se a experiência de ser negra do sul ao norte do país se desdobra em muitos caminhos. Inclusive de ordem territorial mesmo. Por isso que esse banzo que eu venho insistindo quando eu falo sobre essa desterritorialização é um caminho de verdade proposital, mas a questão é o que a gente faz com ele. Estou sentindo, é o que eu venho investigando ultimamente. Eu venho investigando essa sensação. Eu estou sentindo no meu corpo, fisicamente, onde eu tive uma crise absurda depois dessa peça que eu não consegui finalizar. Eu chorei muito, assim, com uma sensação de como fazer, o que fazer e como fazer. Porque a condição colonial, ela colocou traumas geracionais na gente de sensação física. Não só, né? É uma coisa física, é mental, é espiritual, mas é física também. Que é uma dor em que você, desesperadamente, você quer romper.
Você quer romper porque você sabe que não faz sentido com a materialidade. Você quer romper, você quer encontrar caminhos internos, subjetivos e sociais, e por isso a intersubjetividade, que é uma premissa da filosofia Banto, de caminhos internos para que você saia daquilo. Você se divorcie da imagem que foi criada sobre você e você não é aquilo. Você é uma outra coisa. E esse texto eu não consegui ainda provocar. Na verdade, ele é uma provocação só em torno disso, mas eu ainda quero mergulhar. Tá, ok. Agora eu consigo palpar essa sensação, né, de desalienação. O que fazer a partir disso? É uma coisa que eu ainda venho investigando. Porque se eu tenho uma saudade absurda de um território que eu jamais habitei, se eu tenho um útero para beber na psicanálise, se eu tenho um útero que eu não volto mais, que é esse útero terreno, território, e se eu tenho um desejo de romper com as estratégias colonialistas, que aparece muito em Nego Bispo, né? Que vai trazer essa moralidade outra do que é o quilombo também. Até um pouco diferente do que fala a Beatriz, porque ele era uma pessoa quilombola, então ele também não era um estrangeiro olhando para o quilombo. Ele era um quilombola falando do quilombo. E como que é, então, nessa condição outra que é, olha, vocês têm colonialismo para me oferecer. Eu não vou pactuar com ele, né? Apesar de todas as atrocidades e os efeitos compulsórios que isso gerou no nosso povo. Tem uma autora da qual eu não vou lembrar o nome dela agora. Muito interessante que ela fala, porque ela fala dessa síndrome pós-traumática da escravização. Então a gente está se defrontando com um desejo interno de sair dessa matriz, né? Que matriz é essa? Uma matriz que nos oferece nada além de epistemicídio, nutricídio, agora cada vez mais desacortinando a questão do racismo ambiental, de como que pessoas que moram em condições ribeirinhas, em condições de comunidade muito próximas a barragens, né? Elas sofrem diretamente com essa sensação de ser arrancada do território de novo. Já não basta todo o processo colonialista, então você fica numa constante sem saber e sem sossego para você pertencer. E aí agora, entrando num caminho sobre a etnicidade e reconhecer que essa negritude é uma negritude múltipla, de múltiplas histórias, múltiplas raízes, múltiplos territórios, até porque mesmo se a gente volta para o nosso continente africano, a gente nós não saímos todos do mesmo lugar, né? Enquanto pessoas afrodiaspóricas, saímos ali do Benin, do Congo, de Angola, né? Quais são as histórias que nos atravessam quando a gente vai pensando nesses caminhos de retorno e que esse retorno também vá nos trazendo raiz, né? Raiz emocional e psíquica para que a gente consiga organizar, não só teoricamente, como na experiência física, o que é ser negro em 2025, né? O que é ser negro desalienado. E aí, essa é uma conversa que eu tô abrindo aqui pra gente potencialmente falar sobre imaginários, sonhos, desejos. O que a gente imagina, o que a gente é, se a gente não é tudo aquilo que disseram que a gente é. A partir daí, e aí é romper com essa aceitação, né, essa ruptura do paradigma colonialista para caminhar para o que potencialmente Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Nego Bispo, Renato Nogueira estão falando de uma experiência outra que partilha muito do que me interessa pesquisar, que são as afeições, né, os afetos, o que nos afeta, como a gente se deixa se afetar, quais são as barreiras e as estruturas que a gente cria para não deixar penetrar aquilo que não é da nossa conta. E esses vínculos emocionais que vão sendo recriados justamente para fundamentar um desejo intrínseco de vida. Até para que a gente tenha força interna, intrínseca para romper mesmo e dizer, não, agora me faz sentido isso aqui. E eu quero deixar para trás, não como forma de apagamento,
como o colonizador tenta cotidianamente fazer no aparato linguístico, gastronômico, dos afetos. Não é esse lugar que a gente quer experimentar. Social, econômico, né? Como é, essa questão da Denise, que vai falar da dívida impagável. A gente tem uma dívida a ser recebida. Nós somos as pessoas que, né, têm direito a esse crédito. Mas a gente vai esperar reivindicar esse direito a crédito ou a gente vai fundamentar uma sociedade e outra? Como fizeram os nossos ancestrais quando fundamentaram os quilombos. E os quilombos, apesar de ter sido uma experiência real e material, não foi a única, né? Não foi a única. A gente tem a ginga da capoeira, a gente tem o machixe, as congadas, os reinados, que são experiências fundamentalmente negras e que olham para o continente africano, para a experiência, não vou nem só dizer o continente enquanto território, matéria, mas a experiência intrínseca do que é ser negro num território outro. Território, né? Território mental, território corporal, em que não há desassociação entre o campo da espiritualidade, das afetividades e da moralidade que se instaura dentro de uma outra coisa. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas questões dos imaginários e desalienei e agora, né? Vambora, galera.